Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando mais uma vez é o professor Pedro Ivo Brasil e esse é mais um dos nossos vídeos sobre desenho geométrico, tá bom? Então, continuando o assunto que a gente já vem tratando, né? Um tema extremamente importante, né? A gente tem falado sobre triângulos, né? Nos vídeos anteriores aí a gente viu definições, elementos de triângulos e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas propriedades dos triângulos. Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre esse tema que é extremamente importante, né? São os triângulos, muito mesmo do que a gente sabe, que a gente constrói na geometria, seja ela de forma analítica ou construção aí com régua e compasso, ou mesmo no desenho, é baseado em triângulos, tá certo? Então esse é um dos assuntos que você tem que dominar e é muito simples, muito gostoso de ver, de falar e de estudar. Então aqui vão algumas das propriedades, né, mais importantes sobre triângulos, tá? Então é possível que você já tenha visto algumas, então só vai relembrar e pode ser que não tenha visto até o momento e vai aprender. São muito simples, então a gente, assim como falou sobre os elementos no vídeo passado, especialmente sobre ângulos, né, ângulos internos, ângulos externos e lados, aqui a gente vai falar algumas propriedades sobre esses elementos que compõem um triângulo. Então eu já deixei aqui preparado um triângulozinho, né, ABC, os três vértices destacados em vermelho. E a primeira propriedade que eu quero discutir com vocês é sobre os ângulos internos, tá? Qualquer triângulo, tá? A gente já viu, é um polígono com três lados e três ângulos internos, tá? Qualquer triângulo, a gente está vendo aí, eu destaquei em verde os três ângulos internos, né? A gente sabe que pode chamar eles de A-chapéu, né? O circunflexo aí para representar o ângulo cujo vértice é A. Então, se eu somar os três ângulos, fazer assim, ó, A-chapéu, B-chapéu, C-chapéu, os três ângulos internos do triângulo, sempre, para qualquer triângulo, a soma é sempre igual a 180 graus, tá? Então essa é a primeira propriedade que eu queria destacar com vocês e talvez uma das mais importantes que a gente tem que ter sempre em mente, tá? Se quisesse escrever com as letrinhas gregas, né? A gente poderia colocar aí as três letrinhas gregas, dá na mesma, tá? Alfa mais beta mais gama igual a 180 graus também, tá joia? Muito simples, né? Muito fácil. E por que isso é importante? Porque ele te dá a possibilidade de descobrir ângulos sem ter que usar aí um transferidor e coisa do tipo, tá? Então, por exemplo, né? Vou colocar um exemplo bem rapidinho para você ver como é legal isso. Se o ângulo B, mede 70 graus, você já sabe, o exercício ou a situação aí te informou, e o C, por exemplo, mede 30 graus, tá bom? Então você consegue determinar quanto vale o ângulo A, né? Então a pergunta seria, quanto vale o ângulo A? Ora, eu sei que se eu somar A, os três ângulos, né, mais B mais C, os três ângulos têm que somar 180 graus. Muito bem, mas eu sei que, bom, o A eu não conheço, mas o B e o C, o B está destacado ali, né, são 70 graus, ele está falando para você que são 70 graus, a gente coloca aqui no lugar do B, e o C, de forma semelhante, foi informado para você, então você consegue acrescentar aqui os 30 graus do C e tudo isso é igual a 180, tem que somar 180 graus, tá bom? Então o que a gente tem no fim das contas é uma equaçãozinha muito simples, né? Você pode somar os 70 com 30 graus e vai falar lá, A mais 70 mais 30 são 100 graus, igual a 180 graus. E aí você pensa nessa equação, ele está te dizendo o quê? Essa equação está te dizendo o seguinte, existe um ângulo A que se eu somar 100 graus com esse ângulo, o resultado é 180. Que ângulo é esse? Fica muito simples, né? Só de você raciocinar, você fala, bom, A tem que ser igual a 80 graus, porque quando eu somo 80 graus mais 100, o resultado é 180. Então, tá vendo só? É uma maneira bem simplesinha, bem fácil de você determinar o terceiro ângulo desconhecido, tá? Então, poderia ser desconhecido o B ou o C, tudo bem? Então, você conhecendo dois ângulos num triângulo, o terceiro é sempre conhecido. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira propriedade que eu queria destacar com vocês. Eu vou deixar ela aqui, né? Essa propriedade em laranja, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja ele, né, equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, obtusângulo, retângulo, sempre a soma dos ângulos internos vai te dar 180 graus, tá bom? E, bom, prosseguindo,
a gente falou sobre ângulos internos, tem os ângulos externos também, tá joia? Aqui vou passar bem rapidamente, porque a gente acaba não usando muito, mas vamos pensar num ângulo externo aqui, aumentando fazendo a retinha base, né? Que passa ali. Então a gente tem esse ângulo externo, por exemplo, tá? Vou chamar ele de epsilon, pode ser? Epsilon. Então, qualquer ângulo externo, tá bom? Qualquer ângulo externo, veja bem, o epsilon ele é suplementar ao delta, né? Ao delta não, perdão, ao gama. Essa letrinha aqui é a letra gama, o C, né? Então pulei o delta, fui direto para o epsilon, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que esses dois caras formam 180 graus. O seguinte, qualquer ângulo externo, tá bom? Se eu viesse para cá e falasse desse, chamasse esse de delta, por exemplo, e viesse para cá e trabalhasse com esse aqui, chamasse esse de θ, são três ângulos externos, a gente já viu isso, mas qualquer ângulo externo, tá? Eu vou fazer para o epsilon que eu tinha começado lá, tá? Então o epsilon é um ângulo externo. Como é que eu calculo o valor dele? Se eu conheço os ângulos internos, é muito simples. Olha, o epsilon ele forma 180 graus, ele é suplementar com o gama, tá? Então fica sobrando aí o alfa e o beta. Então é assim, qualquer ângulo externo, o valor dele é igual sempre à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes, que não estão formando ali o 180 com ele. Então no caso do epsilon, se eu conheço o valor do alfa e do beta, né? A gente já falou lá, por exemplo, que o alfa ou A é 80 e o beta ou o B é 70. Então aqui se eu somar os dois dá 150. Então eu já conheço. Eu conhecendo os ângulos internos, eu conheço os ângulos externos. E a mesma coisa vale pro delta ali, né? Que eu coloquei junto com o B. Então ele forma 180 graus aqui com o beta. Então o valor dele é somar o valor dos outros dois que não são adjacentes, que não estão ali juntos. Então alfa mais gama. E por fim aqui o θ, né? Ele é suplementar ao alfa, então eu somo os outros dois ângulos internos que não formam o ângulo suplementar a θ ali. Então beta mais gama, tá bom? Então os ângulos externos a gente basicamente soma os outros dois internos. Então aqui é uma propriedade mais rapidinha, não vou ficar discutindo nem dando exemplo, já fiz um ali, né? Quase que verbal. Mas só para trazer. O que realmente me interessa aqui é essa propriedade dos ângulos internos, tá? A soma dos três ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Os externos eu destaquei aqui em preto na nuvenzinha e eles são iguais à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então é fácil de descobrir também. Não é tão comum a gente usar nas construções, é mais comum o que eu destaquei em laranja aqui, verde e amarelo, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou discutir as propriedades dos lados com vocês, tá? A gente falou das propriedades dos ângulos aqui, tá? E na sequência eu vou fazer as propriedades dos lados, tá bom? E lados e ângulos também para finalizar. Então, por enquanto é isso. Espero que você tenha aproveitado, entendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, na caixa de texto de comentário do YouTube, que a gente responde. Se não, em sala de aula, me manda um e-mail, a gente vai conversando. Então é isso por enquanto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!